Você é do tipo que guarda rancor? Porque assim, durante toda a minha vida, eu sempre me considerei uma pessoa extremamente rancorosa. Eu sei que rancor é uma palavra muito ruim de falar. Ninguém gosta de falar, é, realmente eu sou muito rancorosa. É uma palavra pesada, traz uma conotação super negativa. Mas eu era. Eu era e eu falava que era, nunca neguei ser uma pessoa rancorosa. E pra mim ser rancorosa sempre foi, se a pessoa vacilou comigo e principalmente com alguém que eu amo, com alguém próximo de mim, eu nunca mais vou esquecer. Isso para sempre será um assunto, para sempre eu vou trazer isso em rodas de conversa, em qualquer oportunidade de falar mal dessa pessoa, eu vou ser a primeira a levantar e contribuir para o assunto. E isso para mim não era muito um motivo de vergonha, lógico que também não era um motivo de orgulho, mas eu já tinha aceitado que isso era uma característica minha. Eu era uma pessoa rancorosa, que não esquecia das coisas, consequentemente, qualquer oportunidade, o assunto voltaria a ser trazido, e eu insistia nesses assuntos a longo prazo também com várias pessoas. Sempre que eu conhecia alguém novo, provavelmente, se fosse uma história relevante, eu traria essa história à tona novamente. As coisas nunca morriam, sabe? Era como se eu nunca superasse de verdade nenhum acontecimento. E lógico que não existe espaço mental para uma pessoa fazer isso com todas as circunstâncias da vida. Mas eu tô dizendo isso principalmente em relação a alguns casos específicos que foram relevantes durante a minha história e que por algum motivo aconteceu um conflito entre eu e outra pessoa e principalmente envolvendo terceiros, porque uma coisa que eu acabei reparando com o passar do tempo é que eu fico muito mais indignada e me dá muito mais raiva quando fazem algo de errado com alguém que eu amo, com alguém da minha família, com algum amigo, do que quando fazem diretamente pra mim. Eu consigo pensar em pelo menos 3 situações durante a minha vida que eu demorei a superar de fato. E alguma delas eu nem diria que eu superei ainda, pra ser muito sincera, porque pra mim o superar é exatamente deixar tão pra trás que isso não te afete mais na atualidade, que pode ter virado simplesmente uma história. Que ao contar uma história, caso alguém te pergunte, ou caso você vá trazer essa história à tona, talvez pra dar um conselho ou pra dar um exemplo, essa história não tem nenhuma carga emotiva a mais, ela é simplesmente uma história que você está contando. Pra mim isso é superar. E eu não conseguia fazer isso com algumas coisas que tinham acontecido na minha vida, coisas relevantes de fato, tá. Teve situações com amigos, com familiares, não meus familiares, familiares de outra pessoa, de uma pessoa que eu namorei, que me afetaram tanto e que foi algo tão profundo, que eu me senti tão ofendida, tão atacada, que eu não conseguia largar. Eu não conseguia deixar pra lá. Consequentemente, se eu encontrava com alguém que tinha a mesma raiva ou uma raiva em comum daquela pessoa, ou que tinha tido uma experiência parecida com aquela pessoa, eu me juntava e isso só fazia crescer essa indignação, esse fogo em mim. Nunca era simplesmente contar uma história, era sempre com essa carga de indignação, de rancor mesmo, de carregar essa história pesada nas costas. E eu tinha esses rancores quase que como um bichinho de estimação, sabe, era confortável ter essas histórias como na manga, sabe, ter essas histórias na manga pra contar para as pessoas ou pra exemplificar casos ou pra falar mal desses casos em específico. E acabava que sim, as pessoas que conviviam comigo ouviam essas histórias com certa frequência, principalmente, por exemplo, o Diego, que é meu marido, na época de que algumas dessas coisas aconteceram namorado, então volta e meia eu retornava com esse assunto e eu usava de exemplo, e eu falava: "Nossa, e aquela situação, lembra?". Eu carregava isso dentro da minha pastinha como se eu andasse com uma mochila de histórias, e algumas dessas histórias eram histórias de rancor, de raiva, de indignação. E era pesado, mas eu já tinha andado tanto tempo com algumas dessas histórias que eu tinha me acostumado com o peso, então era só uma história. Cheia de peso, cheia de carga emocional? Era, mas era a minha história, entendeu? Fazia parte da minha história, então eu estava ali carregando a minha mochilinha e sempre que eu tinha uma oportunidade eu tirava essa história da mochila e trazia ela à tona novamente. E olha, eu não vou ser hipócrita e dizer que eu melhorei 100% esse lado meu. Esse episódio não é pra eu mostrar pra vocês como que hoje eu sou uma pessoa super evoluída, eu acho que eu melhorei muito, mas a gente vai chegar lá. Também não tô aqui pra falar ou condenar quem ainda está nessa situação, porque eu acho que o rancor e a raiva e a indignação, eles exercem papéis muito importantes
na nossa vida e na nossa interação com o mundo. Se você caiu de paraquedas aqui nesse podcast, em um dos episódios anteriores a gente fala sobre a diferença de ser sonsa e ser boazinha. E eu acho que o sentir raiva, se permitir sentir raiva, se permitir ficar com um pouco de rancor, entra nesse aspecto também, de você não ser uma pessoa sonsa, de você não ser uma pessoa que é facilmente atropelada pelas situações, pelas pessoas, que as pessoas se sentem confortáveis em te deixar desconfortável, confortáveis em passar por cima dos seus limites, porque você simplesmente não os estabelece. E eu também acho que, assim como a tristeza, a felicidade, a saudade, a raiva, ela é um sentimento e ela precisa ser sentido, porque existem situações na vida que causam raiva, que vão deixar a gente com essa remoendo, sabe? Porque você não engole. Tem muita situação que é difícil de engolir, que às vezes você não tem nada que você possa fazer sobre ela, que aconteceu, passou, não tem como resolver, e aquilo ainda te gera sentimentos, exatamente porque não tem mais o que você fazer sobre aquilo. Então você fica remoendo, você fica ruminando. O que que é a ruminação? Pra vocês que não sabem, eu tenho formação acadêmica em medicina veterinária, então eu posso falar sobre isso. É um processo de digestão dos ruminantes em que eles digerem, vou falar assim de uma forma mais coloquial, tá? Mais de uma vez o mesmo alimento. O alimento ele desce, depois ele volta e ele é ruminado e depois ele desce novamente. Quando você fica ruminando um sentimento, é exatamente isso, você não consegue engolir de uma vez, ele tem que voltar, aí volta, aí vai e volta. Para não ficar muito genérico, vou dar um exemplo do que uma coisa que aconteceu comigo, já nessa tatá do Novo Testamento, então eu não guardei rancor dessa situação, mas vou exemplificar como se eu tivesse guardado, tá? Precisava fazer um exame de um ultrassom. Fui até o local que faz ultrassons aqui na minha cidade. Cheguei lá, fiquei esperando por 40 minutos e o aparelho simplesmente estava quebrado, eles não me avisaram, me deixaram lá esperando esse tempo inteiro e me enxotaram para a unidade do centro, sendo que eu tinha marcado o meu exame para uma unidade que era perto da minha casa. E aí eu tive que ir ao centro, chegar lá, esperar mais de uma hora, porque foi um encaixe, para eu conseguir fazer meu exame. E isso poderia ter me gerado um sentimento de rancor, de raiva, tipo assim, de indignação, de inconformidade, porque eu não fui tratada conforme eu achava e esperava que deveria ser, visto que eu fiz um agendamento de um exame, fui até o local, cheguei com 20 minutos de antecedência, eles poderiam ter me avisado antes, eles não avisaram, me deixaram lá esperando e depois ainda tive que ir em outra unidade. Nesse dia eu não guardei, não senti raiva porque eu estou em outra fase da minha vida. Você entende que é uma situação que não tem o que você fazer, não tem como solucionar, não tem como voltar atrás, não tem como fazer diferente, e isso gera uma raiva. Gera uma inconformidade, tipo, nossa, não tinha que ser assim, tinha que ser diferente. Vou dar um exemplo melhor ainda, que esse foi um exemplo real em que eu fiquei com raiva e rancor da pessoa. Tinha uma menina que ela estudava comigo na faculdade. Ela não era da minha turma, mas a gente fazia algumas matérias juntas. E nesse semestre em específico em que essa situação ocorreu, a gente estava fazendo uma matéria juntas. A gente não era amiga, a gente tinha amigas em comum, mas nós não éramos amigas, eu e ela. A sala dessa matéria tinha, sei lá, 15 pessoas, então não era como se fosse uma turma cheia que a gente não se visse. E na sala, ela não me cumprimentava, nunca me cumprimentou. Sempre foi super grossa, me olhava com cara de bunda, podia sentar do meu lado, ela me conhecia por nós termos amigos em comum e ela não me cumprimentava. Tudo bem, eu entendi que a gente não ia se comunicar, que a gente não ia se conversar, porque ela não queria e pra mim tudo bem, tanto faz. E um belo dia, eu estava na academia com o Diego, na época a gente era noivo, a gente passa por ela. E ela passa pela gente e ela para e cumprimenta o Diego. E ela fala: "Oi, Diego!" Nossa, e começa a bater um papo com ele. Porque ela conhecia um amigo do Diego, eles já tinham se encontrado, então eles tinham esse amigo em comum. Ela não era amiga do Diego, eles não tinham nenhum tipo de relação próxima, no sentido de, eram de um grupo que eu não participava. Não, eles só se conheciam do mesmo nível que eu e ela só nos conhecíamos. E aí, pronto, minha filha, essa situação foi suficiente para eu odiá-la pelo resto da faculdade, deixar isso sempre muito claro, inclusive para as nossas amigas em comum, que eu falava: "Não, se você chamar ela, eu não vou". Guardei rancor por conta dessa situação específica. Por quê? O que que eu poderia fazer diante daquela situação? Eu poderia tirar satisfação com ela, tipo assim: "Por que que você tá cumprimentando o meu noivo, o meu namorado, e sendo que você me vê todo dia na faculdade e você não me cumprimenta?" E nesse dia também, ela fingiu que eu não existia, sendo que a gente fazia faculdade juntos. Ela cumprimentou somente ele, ficou conversando com ele, parecia que eu estava ali igual um poste do lado dele. Isso foi suficiente pra me gerar uma indignação que durou anos. Anos, para o resto da faculdade. Isso é rancor.
Isso é rancor, você não tem o que fazer na situação, mas ficou uma coisa mal resolvida, uma coisa que te gera ainda uma indignação por você não ter feito nada, ou por você não ter falado nada, ou por não ter tido nada que você fosse capaz de fazer. Esse sentimento ele continua vivo, porque ele não você não resolveu ele dentro de você de alguma forma. Algumas pessoas têm mais facilidade de resolver esses sentimentos sem precisar tirar satisfação com o outro. Porque olha, eu vou te falar, assim, com muita sinceridade, existe um momento que vale a pena ou não você resolver uma situação como essa. Pra mim, nesse exemplo que eu dei pra vocês, não valia a pena, porque eu já não tinha relação com a pessoa, e aí foi só a cereja do bolo pra eu não gostar dela. Então, pra mim não valia a pena tentar tirar satisfação, eu ia falar: "O quê? Aqui, por que que você cumprimentou ele e não me cumprimentou?". Sabe, é um tipo de interação que pra mim já não valia o desgaste. Seria uma coisa, então, já que eu não posso resolver diretamente com a pessoa que gerou essa raiva em mim, que eu teria que me resolver internamente. Tem gente que tem mais facilidade de fazer isso do que outras pessoas. Nessa época da minha vida, eu não fazia isso, ponto. Eu não me resolvia, as situações não eram resolvidas dentro de mim. Se eu não resolvia diretamente com a pessoa, simplesmente eu guardava rancor pra sempre daquela situação, daquela pessoa. E como já disse, como era algo normal pra mim, eu nem via isso como uma coisa muito errada, assim. Era só a maneira como eu via a vida e as situações. E por que que a raiva é importante? Porque ela te impede de ser feita de idiota, né. Imagina se eu simplesmente aceito que essa menina foi grossa, idiota, e eu falando com raiva novamente. Tô falando que eu ainda não sou 100% nesse assunto, tá, gente. Por que que seria importante? Porque se eu tivesse simplesmente deixado pra lá, sido uma tontinha, ficado: fofinha", que efeitos teria surtido, né, talvez em próximas interações sociais ela fosse fazer isso novamente. Mas como eu fiz questão de sentir a raiva e colocar a raiva em prática, a gente nunca nem se cruzou mais, eu acho. Acho que a gente nunca mais esteve no mesmo ambiente. A raiva ela é importante, ela nos impede de cometer erros novamente ou de deixar que pessoas cometam erros over and over and over conosco, porque nesse caso foi uma pessoa desconhecida no sentido de eu não ter uma relação profunda, mas se fosse o caso de alguém que eu tinha uma intimidade, ou que tinha uma amizade, ou até um relacionamento, a raiva ela é importante, primeiro para nos fazer mudar, às vezes, um posicionamento de pacificidade, na próxima vez você vai se impor, na próxima vez você não vai ter medo de expor sua opinião, na próxima vez você não vai ter medo de assumir a sua posição e de falar não e de impor limites. Porque você sentiu raiva quando você não impôs, porque você sentiu raiva quando fizeram outra coisa com você. Você evita que o problema volte a acontecer ao se permitir sentir raiva, ao se permitir ter esse sentimento que é como qualquer outro. Agora, o problema em si não é o rancor, o problema não é a raiva, é o que você faz com esses sentimentos. Porque se a partir da raiva, a raiva se torna uma ira, se torna uma coisa que te traz um ódio pela pessoa, a ponto de você desejar coisas ruins pra ela, a ponto de você tentar prejudicá-la, a ponto de você ficar alimentando em você um sentimento muito ruim, aí já se torna um problema. Aí a raiva passa a ser um problema. O rancor, às vezes, ele é importante para que você preste atenção naquela situação e se resolva ou com a pessoa ou dentro de si por conta daquela situação, para que isso não vire para você não só, tipo assim: "Ah, eu vou só suprimir isso que eu senti", porque sentimentos são sentidos. Quando você vê, você já sentiu, ó, raiva, senti, tristeza, senti. Muitas vezes você não pensa antes de sentir algo, eu acho que quase todas as vezes. Sentimentos são feitos para ser sentidos, ok. Então por que que o rancor ele é sentido? A gente sente, ele é importante, na minha opinião, de ser sentido para que você não só suprima um sentimento, vou suprimir essa indignação, suprimir essa inconformidade, vou passar por cima, isso vai acumulando vários sentimentos que você não lidou, porque você simplesmente ocultou, e uma hora eles vão voltar piores. Por isso, pra mim, o rancor e a raiva, elas são importantes para que a gente avalie a energia daquela situação, né, a raiva, ela parece que é quase que uma liberação da energia da indignação. E o rancor é para você pensar: "Olha, eu vou reavaliar essa situação", porque o rancor ele é você ficar voltando à situação, né, então, vou reavaliar, vou repensar o que que a partir disso eu posso resolver. É algo que eu vou resolver comigo, é algo que eu vou resolver diretamente com a pessoa. Acabou aí a função do rancor, na minha opinião, porque a partir daí,
A partir do momento que o rancor ele vira você simplesmente só ficar carregando aquela história, ficar remoendo e ficar retrazendo essa história, e toda hora você pensa e toda hora você traz, aí ela já não é mais útil, aí ela se torna um problema. Aí o rancor, como sentimento, se torna um problema. Da mesma forma, raiva, da mesma forma, tristeza. A tristeza, ela é útil e você precisa senti-la. Em alguns momentos, você precisa sentir a tristeza. Só que você precisa superar ela, você precisa deixá-la para trás. Você não pode carregar esse sentimento para o resto da vida, porque senão se torna um problema. O problema não é o sentimento em si, é o que você faz com ele. Se a raiva vira ira, vira ódio, vira um sentimento injustificado de fazer justiça com as próprias mãos, se o rancor ele deixa de ser uma autorreflexão e passa a ser um peso que você carrega, passa a ser uma história que você não supera, uma pessoa que você não aguenta nem olhar na cara, aí já se torna um problema pra você mesma, pra você com seus próprios sentimentos. Quando isso passa a te consumir, a te impedir de seguir em frente, você é a única prejudicada por estar sentindo esse rancor e essa raiva. Você não se desprender de uma história, você segurar ela quase que como de estimação, como eu fazia, se isso te para, te impede, se isso vai te prejudicar a longo prazo, já se torna um problema. E quando eu digo que isso te consome, é assim, porque pensa, toda vez que você lembrar de uma história, se isso te gasta uma energia, já está te consumindo. Se toda vez que você lembra de uma história, toda vez que você vai falar da pessoa, você fala com raiva, isso te traz, além de gastar a sua energia, isso traz uma imagem negativa a seu respeito para outras pessoas. E isso eu estou te fazendo pensar de uma forma completamente egoísta. Eu não estou falando de você superar a raiva e o rancor para o bem do outro. Estou falando primeiramente para você pensar no bem da sua cabeça, da sua vida, das suas novas interações. Se você guarda raiva de alguém, de uma situação, isso pode fechar tantas portas para você a longo prazo, porque assim, gente, o mundo é muito pequeno. Vamos lá. O mundo é muito pequeno. Agora você imagina, a gente é da mesma era da mesma profissão, né? Eu e essa menina que eu dei o exemplo para vocês. E se ela virasse dona, sei lá, de um hospital incrível, maravilhoso, e aí ela virasse uma pessoa super influente na minha cidade e eu tivesse continuando trabalhando nessa área, ela podia me ferrar com a cidade inteira, porque eu gerei toda essa situação, porque eu fiquei com muita raiva dela, apesar de que, assim, eu continuo achando que a atitude dela não foi legal, mas eu não precisava ter tido tanta raiva, tanto rancor. Um contextozinho ali da faculdade não fez diferença nenhuma, mas poderia fazer a longo prazo. Eu poderia me prejudicar. Ou ainda pode ser que eu me prejudique por conta dessa situação. Eu posso um dia reencontrá-la e ela está numa posição em que eu vou precisar dela, e aí gerou-se toda essa situação. Isso pode te fechar portas, tirar oportunidades, então, a partir do momento que esses sentimentos de raiva, de rancor, eles viram um problema, eles te consomem, eles te travam na vida, podem te travar, aí já é o momento de você começar a trabalhar isso dentro de você para pensar como é que eu vou superar essa situação. E lógico, gente, eu não estou dizendo que isso é fácil, tá? Eu dei um exemplo super bobinho pra vocês, de uma situação super X, mas existem situações que são muito mais pesadas, como eu tenho. Um desses meus rancores de estimação que eu tinha era uma situação super pesada. Era uma situação difícil de superar, não só pelo teor da situação, mas também porque veio de uma pessoa de quem eu esperava outro tipo de atitude. Então, assim, me indignava mais ainda que era uma pessoa super amada, super respeitada, era uma pessoa de uma posição de liderança e todo mundo falava: "Nossa, ele é um paizão". E aí ele era um escroto. E continuar vendo aquela pessoa bem-sucedida, vendo aquela pessoa ser adorada, ser amada, ser acolhida e não poder fazer nem falar nada. Isso me impedia ainda mais de superar esse sentimento. E, assim, eu sou uma garota literária, né, então eu me lembro muito do personagem do Heathcliff, de Morro dos Ventos Vivantes, que é uma pessoa que ele vive pelo rancor, ele vive da raiva, pela história dele, não vou dar spoiler, apesar de ser um livro centenário aí, né, mas ele é um personagem que pela história de infância dele, ele simplesmente todas as decisões da vida dele são movidas pelo rancor e pela raiva. Eu acho que você não pode tomar todas as decisões da sua vida baseadas num sentimento. Tem algumas que a gente toma, né, mas a maioria delas, inclusive as mais importantes, não devem ser pautadas em sentimento, porque sentimento é algo maleável, sabe.
substancial, não é algo concreto. A gente deveria tomar a maioria das nossas decisões baseadas na racionalidade, com um pouco, sim, do sentimento, mas principalmente não tomar todas as decisões da sua vida baseadas num único sentimento, que é o que o personagem do Heathcliff faz. Ele teve uma história de vida muito difícil, muito triste, e por conta disso, as decisões dele durante toda a juventude, vida adulta, até que ele morre se vingando, porque a vingança ela vem da raiva e do rancor. Ninguém que se vinga não guarda rancor. Isso é uma outra coisa que o rancor pode gerar. Você guarda tanta coisa, você fica tanto revivendo aquele sentimento, que você vai querer se vingar. Em algum momento você vai querer trazer aquela história à tona pra tirar limpo, pra fazer aquela pessoa pagar pelo que ela fez com você ou pelo que ela fez com alguém que você ama. A vingança ela vem do rancor. Ela não vem nem só da raiva e definitivamente não vem de alguém que supera as coisas. A vingança ela vem justamente da pessoa que guarda rancor, que não supera os sentimentos. E aí que entra o perdão. E eu sei que, por vocês já saberem que eu sou uma pessoa cristã, vocês acham que eu vou doutrinar vocês, vou começar a pregar aqui. Não vou. Podem ficar tranquilas, tá? Na verdade, eu estou abrindo pra vocês como essa é uma grande dificuldade minha. É uma das coisas que eu mais tive dificuldade de uns anos pra cá. Hoje em dia é muito mais fácil pra mim, talvez por uma maturidade também, mas por eu ter racionalizado o sentimento da raiva e do rancor. O perdão, ele é exatamente você deixar pra lá. O que que é deixar pra lá? É você esquecer? É você deixar que aquela pessoa retorne à sua vida? É você deixar que situações como aquelas voltem a acontecer? Não. Perdão é esquecer? Não. A gente não tem nem essa capacidade. E que bom que não, porque quando você não esquece, você cria como se fosse, tipo assim, um livro de experiências mental que te impede de cair nas mesmas furadas, de acreditar nas mesmas histórias, de dar oportunidade para as pessoas fazerem de novo o que elas fizeram já com você. E assim como todos os outros sentimentos e situações, é bom que você tenha essa casca, que você tenha essa experiência, mas até um certo ponto também. Não é pra você não esquecer e se traumatizar a ponto de que ninguém nunca mais vai ter uma oportunidade com você, porque você criou uma casca de uma coisa que aconteceu lá atrás. Tá bom, eu não guardo rancor dessa pessoa específica, mas também nunca mais vou ter um amigo homem. Eu também nunca mais vou ter nenhum amigo, não vou falar da minha vida pra ninguém também. Aí você já está tornando um sentimento num problema. Então é importante que você não esqueça mesmo, que você crie experiências, que você crie maturidade e experiência mesmo. Algumas experiências a gente ouve e absorve aquele conhecimento. Olha, não faça isso, não se envolva com esse tipo de pessoa. Outras a gente tem que viver para aprender a não fazer, a não escutar, a não deixar. De qualquer forma, as experiências elas são cumulativas e é importante que você acumule para evitar que você caia em furadas novamente, ou que você tenha problemas em se impor, que você tenha problemas em impor limites novamente. Então você não precisa esquecer o que te aconteceu. Você precisa tirar a carga emocional e emotiva das situações que te causaram coisas ruins. Um exemplo muito legal disso é de um filme que eu assisti esse ano, que até concorreu ao Oscar e ganhou o Oscar de melhor filme internacional, que é o Valor Sentimental. Gente, filmaço, assim. Ganhou de O Agente Secreto com muito mérito, na minha opinião. É um filmaço. Nossa, muito bom esse filme. Fiquei apaixonada. Assistam. Não vou dar spoiler, mas é basicamente sobre uma relação, uma família, e eu amo filmes sobre família, em que a filha sente muita raiva do pai. A filha é atriz de teatro e o pai é diretor de cinema. Ela sente muita raiva do pai porque o pai negligenciou as filhas por grande parte da vida por conta da profissão que ele escolheu seguir, que é uma profissão que exigia que ele viajasse muito, que ele tivesse muito presente, mas ele também nem fazia muita questão de abrir mão do trabalho, assim, ele fazia questão de estar lá, ele não fazia muita questão de estar presente pelas filhas, e principalmente porque viveu a vida de Hollywood, então ele realmente negligenciou as filhas e uma dessas filhas guarda muito rancor do próprio pai por essa situação da infância. Eu não vou dizer o que acontece nessa relação, porque é muito legal você ver esse conflito se desenrolar durante o filme, mas é interessantíssimo como a gente percebe que a personagem principal, ela está sendo diretamente prejudicada por guardar esse rancor do pai. E isso não tem nada a ver com a paternidade. Não é porque ele é pai dela que ela está sendo prejudicada, mas ela está sendo pessoalmente prejudicada por não
perdoar o pai, por não superar esse trauma de infância, esse abandono. É um filmaço, eu acho que é um exemplo muito legal do que acontece quando a gente perdoa. E novamente, o perdão ele não é esquecer, é você superar aquela situação de verdade. Não existe perdoei 80%. O perdão ou ele é zero ou ele é 100. Não tem perdão 50%, não tem 80, não, o perdão, você perdoar alguém, é você realmente deixar aquela situação para trás. Quer dizer que você vai precisar continuar convivendo com aquela pessoa depois de ter perdoado? Não. Quer dizer que você tem que continuar naquela dinâmica, naquela empresa, mesmo depois de você ter superado aquela situação? Não. Mas quer dizer que você não vai carregar o peso dessa situação para sempre contigo, porque você deixou ela aonde ela aconteceu, deixou lá. O perdão, ele se você for pensar de forma totalmente egoísta, o perdão é primeiramente para você não carregar o peso daquela situação contigo, porque vamos ser honestos, a não ser que seja uma relação ali familiar ou de amizade, que você tem uma briga com a pessoa e você guarda rancor dela e você nunca mais fala com ela, e aí, por exemplo, quando é com um pai ou quando é com uma mãe, a mãe sente falta de ter relação com o filho, então ela também se sente triste e prejudicada por aquela situação, fora esse caso em específico, na grande maioria das vezes o rancor ele não prejudica a pessoa que é o alvo do rancor. Sabe, essa menina da academia, vixe, ela não estava nem aí que eu tinha raiva dela, ela não estava nem aí que eu tinha rancor dela. Ela não era minimamente prejudicada por toda a raiva e energia negativa que eu colocava toda vez que eu falava dessa menina. Tava cagando, a única prejudicada era eu, a única carregando essa situação com unhas e dentes e levando esse rancorzinho de estimação era eu. Teve situações que eu nunca nem vi a pessoa mais. Entendeu? Eu nunca mais encontrei com a pessoa. E ela nem nossa, ela não fazia ideia do tanto rancor que eu carregava dela. E eu estava lá carregando, carregando esse peso, e ela estava vivendo a vida dela como se nada. Então, primeiramente, o perdão, ao ser liberado, ao você perdoar uma pessoa, você superar uma situação, é primeiramente para si, para você não carregar isso, para você não se prejudicar. E para se em algum momento no futuro você ver uma situação semelhante, você já sabe como agir, porque você já passou por ela. Para se em algum momento você reencontrar essa pessoa e precisar dela, você não tem nenhuma carga negativa associada a ela para você poder pedir ajuda, para que isso não gere um sentimento tão ruim que vire um trauma a ponto de você não se abrir para novas relações, para novos empregos, para novas decisões, porque você nunca superou o que aconteceu anteriormente. É primeiro para você, mas também para a pessoa, porque errar, gente, todo mundo erra. Eu erro, você erra, e eu acho que as pessoas merecem ser perdoadas. Isso se não fosse falar de fé, porque é uma coisa que a fé ela pauta a nossa moral, então a minha fé pauta a minha moral. Mas se eu não preciso falar de fé, e de perdão, e de Deus, e de Bíblia, eu posso falar da minha moral. De acordo com a minha ética e com a minha moral, as pessoas merecem perdão. Se eu não sou melhor do que ninguém, se eu não sou perfeita, e eu quero ser perdoada quando eu cometer um erro, por que é que eu vou negar que outra pessoa seja perdoada quando ela comete um erro? Por que é que eu vou negar o perdão a alguém? Por que é que eu não vou deixar isso pra lá? Por que eu vou ficar pra sempre acusando uma pessoa daquilo que ela fez há anos atrás comigo? Não é justo. Na minha noção de justiça, não é justo. E onde eu tô hoje em dia? Hoje em dia, eu sou uma pessoa que superou simplesmente assim. Agora eu sou expert em não sentir rancor por muito tempo? Não. Eu ainda sou uma pessoa um pouco sanguínea, assim, meio explosiva, as coisas eu tenho um pavio curto, como diz a minha mãe. Eu preciso de pouco para ficar estressada e com raiva, mas as coisas têm passado, os sentimentos têm passado com mais facilidade por mim. Talvez porque a minha muleira fechou, porque eu já tenho 26 anos, e também porque, depois de muito conversar com o Diego, que é meu marido, e que é uma pessoa super pacífica, que não tem problema com ninguém, nunca teve, eu aprendi muito com ele sobre não guardar esse tipo de sentimento, não deixar que isso ficasse acumulado em mim, não só porque a outra pessoa merece que eu permita que ela siga em frente, que eu libere esse perdão pra ela, né, enfim, mas também por mim, pensando no meu próprio bem também.
Não vou dizer pra vocês que eu não sinto mais raiva, que eu não sinto rancor, eu sinto, mas essas situações, por exemplo, que antes eu carregava de estimação, elas já não estão mais comigo. Eu resolvi sozinha, não eram situações que valiam a pena eu querer tirar satisfação com a pessoa, ou querer resolver, não só porque já tinham muitos anos, mas porque eu não tinha interesse em ouvir a pessoa. Eu sentia muito. O meu sentimento de inconformidade era muito porque tinha muitas coisas que eu queria falar na cara da pessoa, eu queria ter essa oportunidade de ter falado e eu não falei, mas eu nunca ia ter também, porque eu ia depender que a pessoa sentasse na minha frente e eu descesse o cacete, soltasse os cachorros e ela ficasse quieta, porque eu não ia querer ouvir uma palavra. Isso não ia acontecer. Então eu precisei resolver a situação dentro de mim, sozinha, para o meu bem. Porque, como eu disse, a pessoa tá lá vivendo a vida dela nem sabendo que eu estava carregando tanta raiva. Hoje em dia, eu tenho muito mais facilidade de deixar pra lá coisas que acontecem comigo, como eu dei a situação lá do exame, que apesar de eu ter ficado indignada, tipo assim, nossa, que saco, ninguém ali tinha culpa, então não tinha por que eu ficar com raiva. Levei tudo com muita graça, muita. Do que eu consegui ficar em paz, eu fiquei. Depois eu comprei um vinho, porque eu fiquei estressada, sim, mas assim, faz parte, cada um lida com os problemas do jeito que consegue. Não é todo dia, não é toda situação que eu consigo lidar desse jeito, mas hoje em dia eu tenho muito mais facilidade de lidar dessa forma do que eu tinha anteriormente. Anteriormente tudo já caía na caixa da raiva, já caía na caixa do rancor. Hoje em dia, inclusive, eu tenho muita dificuldade até de lembrar coisas de errado que as pessoas fizeram comigo. Uma dessas situações, inclusive, que eu guardava tanto rancor, que eu tinha tanta raiva da pessoa, se me perguntassem hoje: "Por que que vocês brigaram? Por que que isso aconteceu?", eu não lembro, eu apaguei mesmo. Então aquilo de: forgive and forget", eu esqueci. Não no sentido de eu daria outra chance pra pessoa ou agora eu tenho uma visão positiva da pessoa, não é, mas eu simplesmente esqueci dos detalhes, porque já não tem peso pra mim, já não tem essa importância, essa carga sentimental em cima da memória, virou simplesmente uma história e agora, hoje em dia, com pouquíssimos detalhes, porque eu nem lembro. Hoje em dia, inclusive, eu tenho muito mais facilidade de ficar com raiva de coisas que fizeram com amigos meus ou com parentes, com o Diego, do que se fizessem diretamente comigo. Hoje em dia eu penso muito racionalmente a respeito dessas situações e sou muito melhor nisso, de não guardar raiva, não guardar rancor. Inclusive, aconteceu uma situação super recente de que eu parei de falar com várias pessoas, porque eu não me sentia mais pertencente àquela dinâmica, eu passei a ser excluída de programações e não estava mais inclusa no grupo mesmo. E eu tive a iniciativa de romper essa relação sem nenhum tipo de sentimento de raiva, de rancor, eu simplesmente entendi que eu não era mais desejada naquela dinâmica e me retirei. E aí, quando eu estava até contando isso pro meu irmão, ele falou assim: "Uai, então me fala que eu vou parar de seguir todas essas pessoas". Eu falei assim: "Não, Gui, nem eu parei de seguir todas essas pessoas, porque eu não tenho raiva de nenhuma delas, não, entendeu? Não guardo rancor de nenhuma dessas pessoas, porque hoje em dia eu lido muito diferente com esse tipo de situação. Ainda não sou 100% boa, não quer dizer que eu não fico com raiva, que eu não fico chateada, que as coisas não me geram esses sentimentos ruins. Geram, mas por pouco tempo. Principalmente pensando no meu próprio bem-estar. Se não fosse para pensar em nada de moral, de espiritualidade, de dever social, de o que é justo e o que não é. Se fosse pra pensar só em mim, já é suficiente pra você não querer guardar rancor e não ficar revivendo raiva de ninguém, porque isso não te faz bem. Bom, eu tenho apenas 26 anos e uma coisinha ou outra pra falar pra vocês. Mas eu conheço alguém que tem muito mais experiência de vida e mais sabedoria e maturidade do que eu, que pode me dar um conselho a mais pra vocês. E essa pessoa é a minha mamãe. Pra você que nunca ouviu o podcast, ao final de cada episódio, eu insiro um áudio da minha mamãe dando um conselho pra vocês, como se vocês fossem amigas minhas que estivessem recorrendo à tia Nara pra um conselho, pra uma dica, porque vocês são, né? Vocês são minhas amigas. Tenho certeza que ela vai ter algo de muito interessante pra acrescentar nessa conversa. Fiquei então com o áudio da minha mamãe. Oi, gente, tudo bem? O óbvio
precisa ser dito. A própria palavra rancor, ela já é uma palavra pesada. Aí eu estava olhando aqui na internet o significado de rancor, e aí ele fala que é um ressentimento, algo destrutivo, é um sentimento destrutivo que contamina a alma e envenena os relacionamentos. É o que causa o rancor. Ele destrói, é um sentimento destrutivo. E ele está muito interligado com a mágoa, porque a mágoa é aquela ferida, é aquilo que te feriu, é aquilo que te causou um mal. O rancor, ele é o veneno que essa ferida causou. Quando a gente tem a mágoa de uma pessoa e a gente alimenta aquela mágoa e a gente não libera aquilo de forma alguma, por ter razão ou não, e aí você carrega aquela mágoa e fala assim, não, eu sou muito magoado com aquela pessoa. Não leva isso com você. Não traz isso para dentro de você. Augusto Cury dizia no livro dele, se não me engano muito, é o livro Ansiedade. Ele aborda a respeito da gente ficar levando para dentro de nós lixos. A gente fazer a nossa mente e o nosso coração depósito de lixo, que é esse tipo de sentimento, que são coisas que a gente guarda para quê? Que só vai fazer mal para nós. Então, eu preciso, pelo meu bem e pelo meu bem da saúde, da minha saúde mental, ou até saúde física, me liberar esse rancor, liberar essa mágoa. E como que eu faço isso? Eu libero perdão, eu diminuo a imensidão que isso tem dentro de mim. Às vezes não é pequeno não, tá? Não tô diminuindo a sua dor, nem o que essa pessoa causou em você. Mas você precisa diminuir pelo seu bem, porque esse tipo de sentimento só vai fazer mal a você. Eu sei que isso são coisas e são palavras que você já ouviu, mas é bom entender que às vezes algumas inimizades, não quero olhar na cara dela, não, isso eu não perdoo, isso é imperdoável, não, o que ele fez é imperdoável. Isso, quando você fala coisas assim, você está alimentando uma mágoa e ela às vezes vai tomando uma dimensão que ela não tem. Esse alimento que você faz só faz aumentar esse tipo de sentimento que é o rancor. Libere perdão, não precisa chegar na pessoa, nem reviver a situação. Por você, fale assim, essa situação me causou essa mágoa, eu fiquei com muita raiva, acabou ali. Eu não quero levar isso mais para mim. Isso não me pertence mais. Pega isso daí, joga fora, não guarda em caixinha nenhuma dentro de você e tente diminuir esse sentimento, por mais que ele tenha te ferido muito, te causado um grande mal. Um beijo. A tia Nara sabe bem das coisas, né, eu sempre falo, ela é uma pessoa muito sábia, e por ela ter lidado muito tempo com casais na igreja, e ela é dentista, mas as pessoas até brincam que ela é meio psicóloga. Ela é muito boa em dar conselhos. Por isso que eu fiz esse convite para que ela participasse dos meus podcasts. Não sei se vai ser para sempre, porque talvez ela simplesmente perca a paciência de toda semana ter que pensar numa dica para alguém. Mas é isso, por enquanto a gente tá amando fazer isso juntas. Amigas, eu sei que é muito mais fácil falar do que fazer. E não é uma regra, assim, não tem uma cartilha, né? Ah, todas as vezes vai ser fácil, até porque existem uma infinidade de situações que podem acontecer que às vezes você simplesmente não vai conseguir controlar a raiva, você vai guardar rancor por um tempo, mas o importante é que você tenha em mente que não é bom, você sabe que não é bom ficar guardando esse tipo de sentimento e você vai procurar superar isso, vai procurar lidar com essa situação dentro de você. E lidar com a situação dentro de você não quer dizer que vai ser do dia pra noite, não quer dizer que você nunca mais vai precisar falar com a pessoa. Tem situação que às vezes você só vai conseguir superar se você falar com a pessoa. Acontece, né? O importante é você se conhecer e ter isso em mente racionalmente. Olha, tudo bem, agora meus sentimentos estão dominando, agora eu tô sim guardando rancor dessa situação, mas eu sei que eu não quero que isso seja para sempre, não quero carregar isso por muito tempo e eu vou superar. Em algum momento, com terapia, com uma conversa, com lavar roupa suja, não sei. Cada um vai ter seu método. Eu geralmente lido sozinha, eu com os meus sentimentos aqui, e tenho ficado muito boa nisso com o passar dos anos. Espero que você também, minha amiga. Não faz bem, sabe, guardar esse tipo de coisa pra você mesmo, pro seu coração, pro seu bem-estar, pra sua saúde mental. Sei que às vezes é, entre aspas, legal você fofocar sobre alguém, falar mal de alguém, assim, é engraçado, às vezes é divertido, você tá numa dinâmica de grupo ali, tem mais de uma pessoa que não gosta daquela pessoa em específico, aí é engraçado, vocês lembram situações, mas não deixe que isso pese na sua consciência, nas suas costas, na sua história, que isso seja somente uma história.
uma situação que aconteceu, que às vezes eu falo assim: "Aquela pessoa não presta, ela é uma pessoa ruim, é uma pessoa chata, ela é uma vagabunda, não gosto daquela garota". Mas que não passe disso, entendeu? Que seja uma história, que seja um conceito que você tenha a respeito de alguém, que seja leve, principalmente. É isso, amigas. Amaram. Obrigada por terem tomado mais um cafezinho comigo, enquanto a gente bate um papo entre amigas, aqui no meu podcast, Meu Café Não É Amargo. Se você estiver assistindo pelo Spotify, eu vou pedir pra você seguir esse podcast e avaliá-lo com 5 estrelas, se você ainda não tiver avaliado, que é muito importante para as métricas da plataforma. E caso você esteja assistindo pelo YouTube, vou pedir para você se inscrever no meu canal e deixar um like, sabe, para eu saber que você gostou. Caso você queira me acompanhar mais de uma vez na semana, eu tô em todas as redes sociais no @Natália Varel. Espero vocês no episódio da semana que vem, na terça-feira, às 4 da tarde. É isso, um beijo!